Olá pessoal, boa tarde, boa noite, que bom encontrar aqui com você de novo, que bom estar na presença de Jesus com você, com toda a sua família, que bom você estar nos dando a oportunidade de entrar mais uma vez dentro da sua casa, de estar com você para compartilhar da palavra de Deus. Muito bom louvar a Deus com o Jarbas e com a Jardélia. E agora nós vamos para aquele momento tão importante quanto o louvor, que é o momento da reflexão da palavra de Deus. E hoje eu queria continuar conversando com você sobre recomeços. Semana passada nós conversamos um pouco sobre esse fato, sobre o fato de nós estarmos recomeçando. Nós estamos recomeçando as nossas celebrações presenciais. As mesmas estão acontecendo todos os domingos, a partir das 18h15 ali na nossa comunidade. E você que não está tendo a oportunidade de estar ali conosco, pode nos acompanhar por aqui, pela internet, pode nos acompanhar pelo nosso canal do YouTube. E se você está sendo abençoado, se você realmente está sentindo tocado pelas mensagens que está recebendo aqui, eu vou te convidar a compartilhar esse vídeo, a compartilhar esse link, para que outras pessoas também possam ser abençoados, ok? Bom, mas hoje eu queria compartilhar com vocês um texto bíblico que, primeiro, ele é imensamente importante para falarmos de recomeços, porque esse texto é um texto que se encontra em Gênesis capítulo 12, ele é o recomeço, podemos dizer, de uma família especial, de uma família que Deus estava chamando para algo diferente, para uma família que Deus estava dando a oportunidade dela recomeçar a sua história. Mas esse texto não somente marca o recomeço de uma família, esse texto também nós podemos dizer que ele é o DNA do povo de Deus na história. É aqui que Deus determina o que seu povo vai fazer na história. Aqui que Deus determina, quer seja Israel no Antigo Testamento, quer seja a Igreja no Novo Testamento, porque o povo de Deus deveria trabalhar na história, qual o propósito do povo de Deus de recomeçar a sua história. Mas por outro lado, esse texto também é interessante porque Deus pega um homem que não tem nada de especial, um homem que ninguém dá nada por ele, um homem que anda pisando na bola, que não tem assim nada para que Deus pudesse falar assim, esse cara é especial, eu vou olhar para ele. Deus pega esse homem e dá um propósito de vida para ele. Veja o texto lá comigo, Gênesis capítulo 12, verso de 1 a 3. E o texto começa dizendo o seguinte, no verso de número 1. Deus diz ali: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Interessante, gente. A primeira pergunta que a gente deve fazer ao ler esse texto é: quem é Abraão? Quando você pega Gênesis capítulo 11, passa desapercebido para muitos de nós, assim, Abraão é um membro de uma família de imigrantes. E ele e sua família, eles estão deixando Ur dos Caldeus, a cidade onde eles moravam, eles estão indo em direção a uma cidade chamada Canaã, inicialmente não por um chamado divino, não porque Deus havia chamado eles. Eles estão fazendo isso para resolver um problema inicial, como todo imigrante. Eles saem do seu país para buscar novas oportunidades. Não estava dando certo onde eles moravam, as coisas não estavam dando bem ali, e eles resolvem imigrar. É como muitos de nós também fazemos, né? Não está dando certo aqui no Brasil, o sujeito migra para os Estados Unidos, o sujeito migra para a Europa, o sujeito migra para o Japão, o sujeito vai para outro lugar no mundo tentar a sorte. Abraão é um desses, um imigrante. E na verdade, quem inicia essa jornada não é ele, não é o próprio Abraão.
É o pai de Abraão que inicia essa jornada. Ele inicia essa jornada não por um propósito divino, ele inicia essa jornada porque tinha uma necessidade maior. Eles estavam procurando melhores condições de vida. Por isso, eles deixam a cidade de Ur dos Caldeus e se movem em direção a Canaã. Depois, você pode ler lá Gênesis capítulo 11, principalmente o verso 31 e 32, e você vai poder ver essa história melhor lá e verificar se o que eu estou dizendo a você é verdade. Mas, lendo esse texto de Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3, fiquei pensando assim: quantos de nós lidamos com a vida dessa maneira? Quando estamos passando um problema, a gente busca a melhor solução e não pergunta ou não para pensar o que Deus quer com isso. Será que esse caminho que eu estou querendo tomar é o caminho do Senhor? Será que esse caminho que eu estou querendo trilhar é realmente o caminho que o Senhor quer para mim? Ou às vezes nós somos movidos a determinadas situações, como por exemplo, um dia Deus me moveu para a cidade de Viçosa. E sabe o que eu achava que Deus queria fazer de mim na cidade de Viçosa? Acompanhar a Renata. Simples assim. Mas hoje eu olho para trás e eu percebo que Deus me moveu para Viçosa com um propósito imensamente maior, com um propósito de Deus extremamente maior. Mas a necessidade que me moveu para a cidade de Viçosa. Mas ainda, falando de Abraão, ele fez parte daquele projeto lá de Babel, que está em Gênesis capítulo 11. E Gênesis capítulo 11 diz que um grupo de homens se reuniu para construir uma grande torre, e eles queriam com essa torre serem autossuficientes. E esses homens queriam construir uma torre que fosse tão alta, que eles se tornariam conhecidos de toda a humanidade, conhecidos de todo o mundo, eles se tornariam famosos, eles se tornariam autossustentáveis e ninguém mais iria deixar de reconhecê-los. Ninguém mais iria mexer com eles, nem mesmo o próprio Deus. Imagine só o que esses homens estavam fazendo. Mas esse projeto, conforme narra Gênesis capítulo 11, é um grande fracasso. E o texto diz que as famílias foram dispersas. Imediatamente surge a história de Terá, o pai de Abraão, como uma das famílias dispersas desse evento chamado Babel. Assim, Deus pega esse indivíduo chamado Abraão, um indivíduo sem nada especial, um indivíduo sem perspectiva de futuro, e dá uma chance de recomeço para ele. Deus pega esse indivíduo e diz: saia e vá. Saia e vá. Isso é um chamado para recomeçar, mas que vai demandar também uma certa obediência e confiança. Porque Deus vem para Abraão, Abraão está inserido em uma rotina, ele tem o seu trabalho, ele sabe como ganhar dinheiro para se sustentar, ele tem seus amigos, ele tem um bom relacionamento com seus familiares, ele está debaixo da asa do seu pai, e Deus diz para ele assim: eu quero que você saia da sua rotina, eu quero que você abandone a sua zona de conforto, eu quero que você deixe o seu modo de ganhar dinheiro, eu quero que você deixe os seus amigos e vá. E saia e vá para onde eu vou te mandar. Você pensa somente no seu dia, talvez no sentido do seu mês. Mas Deus olhou para Abraão e disse assim: Abraão, eu vou te dar um propósito maior para você viver. Eu quero que você viva a partir do porquê. Do porquê. Se a gente observar a nossa vida, gente, esse sai e vá são duas palavras que remetem a atitudes que não são confortáveis. E eu confesso para você que sempre que eu leio essa passagem eu tenho um frio na barriga. Sabe por quê? Porque eu já ouvi esse sai e vá inúmeras vezes na minha vida. Um dia eu era jovem, trabalhava numa empresa privada,
caminhava em direção a continuar ali, sem nenhuma perspectiva de curso, sem nenhuma perspectiva aí de universidade, nem nada disso. E de repente Deus olhou e disse assim: saia e vá. E é muito engraçado, Deus proporcionou todas as situações para que esse saia e vá pudesse se realizar na minha vida. Eu conheci a Renata, eu saí da empresa e com a ajuda da Renata, que eu tinha acabado de conhecer, eu fui estudar, eu fui incentivado, eu fui motivado a entrar no seminário e ser pastor. E aí fui para o seminário, trabalhando, estudando à noite. Quando estava terminando o curso, veio aquela ansiedade de saber onde eu iria, e tive alguns convites para assumir algumas igrejas, como a Igreja Presbiteriana de Campos Altos, no interior de Minas, outras igrejas, e eu me lembro que eu orava pedindo a Deus para me mostrar onde eu deveria ir. E de repente, um pastor da região onde eu morava, na cidade de Betim, resolveu se desligar daquela comunidade, resolveu se desligar daquela igreja. E eu me lembro bem, um dia à noite em casa, o telefone tocou, era um presbítero, um amigo meu, e ele me disse assim: Salatiel, nosso pastor está saindo e nós queríamos que você viesse conversar com a gente, para quem sabe você vinha assumir o campo, a igreja, para o próximo ano. Isso ali era aproximadamente julho de 2008. E depois de mais de 25 anos frequentando a mesma igreja, 7 anos de trabalho em uma congregação, e de ser meu desejo de permanecer ali, Deus me disse mais uma vez: saia e vá. E quando Deus fala, saia e vá, você pode até resistir um tempo, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a gente acaba cumprindo o saia e vá. E ali naquela comunidade eu fiz muitos amigos, eu vi Deus fazendo coisas maravilhosas, eu vi aquela comunidade se movendo em serviço ao outro, eu vi aquela comunidade fazendo diferença. Mas em 2010, Deus nos disse mais uma vez: saia e vá. E como disse um presbítero na reunião do conselho que eu anunciei a minha saída, ele disse assim: mas agora, pastor, o senhor tem certeza disso? Agora que o Senhor tem a igreja nas mãos, agora que a gente fez o que eram os nossos projetos iniciais, o Senhor está me dizendo que o Senhor vai sair? Mas Deus disse: saia e vá. E foi quando eu e a Renata e a Rebeca pequena, em um mundo onde a internet não era tão acessível assim, ou tão fácil como nós temos hoje, nós nos movemos para a Espanha. E em uma região assim que quase não tinha igreja, um grupo muito pequeno de evangélicos, apenas uma comunidade da denominação Assembleia de Deus, e ali por necessidade de um pequeno grupo de brasileiros, nós fomos convidados a estudar a Bíblia com eles na sua própria casa, e eles abriram a casa para isso, e ali a gente ia alguns dias da semana para estudar com eles. E depois de terminar um período de estudos lá, Deus nos moveu novamente para a cidade de Betim. Mas com a nossa chegada em agosto de 2011, a situação estava meio apertada, eu não tinha emprego, Renata estava retornando para a universidade para terminar o doutorado dela, mas a gente tinha uma família para sustentar, a Rebeca ainda estava aí pequena, e assim fui trabalhar mais uma vez na iniciativa privada. No fim daquele ano, fui enviado aí pelo presbitério para a congregação presbiteriana de Florestal, e logo a seguida comecei o curso de filosofia, e logo após fui aprovado num concurso público na cidade de São Joaquim de Bicas. E aí mais uma vez o que acontece? Deus olha, fala mais uma vez: saia e vá. Naquela correria, muita coisa para fazer, gostando daquilo tudo que eu estava fazendo, mas Deus novamente disse: saia. E agora a Renata havia sido aprovada em um concurso público na cidade de Caruaru. Isso era fim aí de 2012, início de 2013. E aí começamos a orar: mas Deus, Caruaru é muito longe,
lá é muito quente, Deus, não, mas se for a vontade do Senhor nós vamos. E assim, descansamos, eu e Renata, mas não paramos de olhar concursos para Renata. E foi assim que em 2013, no último dia de inscrição de um concurso que ia acontecer aqui na UFV, praticamente na última hora, a Renata encontrou um concurso na área dela aberto na UFV, fez sua inscrição, veio fazer a prova. Nós nem sabíamos para que lado ficava a cidade de Viçosa, foi aprovada e Deus permaneceu com saia e vá, mas Ele mudou a direção. Agora a luta era, se Deus chamou nossa família para Viçosa, Ele também providenciará um campo para a gente trabalhar. E depois de alguns convites para pastorear igrejas, tanto em Betinho quanto continuar em Florestal, o pessoal queria que a Renata pedisse transferência lá para a cidade. Outro convite aqui também da cidade de Viçosa, Deus abriu as portas e nos enviou para a comunidade presbiteriana de Viçosa, CPV. Agora, Deus não somente disse, sai e vá para mim. Talvez hoje Deus queira falar para você também dissipar o medo e fazer o que Ele está pedindo para você fazer hoje. Talvez é o tempo de você tomar a decisão e recomeçar e ter um tempo novo na sua vida. Pois quando você escuta o saia e vá, você está se movendo da pergunta do que fazer para a pergunta por que fazer? Por que Deus? Compreendendo o que Deus quer fazer na sua vida. Tem uma frase muito marcante para mim, de um livro do Mark Twain, muito conhecida, e ela fala muito alto para mim. Ele diz o seguinte: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você descobre o porquê. Eu acho que muitas pessoas vão chegar ao dia da sua morte sem conseguir compreender o porquê ela existe, o que Deus mandou ela fazer. Não, Deus não te mandou ganhar dinheiro. Esse não é o fim principal. Talvez seja um meio para qual Deus quer te usar para fazer o que Ele mandou você fazer na história. Alcançar outras pessoas, abençoar outras pessoas. Alcançar o sucesso profissional não é o fim. Talvez seja um meio para você fazer a diferença na vida de outras pessoas. Mas Deus tem um porquê maior. E cuidado, muito cuidado. Às vezes a gente pensa nas coisas grandes, às vezes eu me deparo com pessoas que acham que não tem sucesso profissional por causa dos seus filhos, pessoas que acham que os filhos estão atrapalhando nesse projeto, mas quem pode te garantir que não é o seu filho que vai fazer a diferença na história? E talvez é o tempo seu, o seu momento de você cuidar, investir, agir com amor na vida do seu filho, para que essa criança seja instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Eu já falei isso aqui, volto a repetir. Muitas vezes a gente está muito mais preocupado com o lado profissional dos nossos filhos do que com a sua vida espiritual. A gente acha que ele tem que ser grande profissionalmente, mas não um grande cristão. Muito cuidado com isso. Mas tudo que a gente faz na vida, enquanto não se responde o porquê, se torna cansativo. E aí, Deus diz para Abraão, mais uma vez, lá em Gênesis capítulo 12, lá no verso de número 2, Deus diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Perceba só nesse verso, porque ele se opõe muito a Gênesis capítulo 11, verso de número 4, que diz assim: depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Homens dizem, nós vamos construir uma cidade, nós vamos fazer o nosso nome grande, nós vamos fazer a torre, nós vamos ser grandes, nós seremos bem-sucedidos, nós vamos ter sucesso, nós seremos reconhecidos. Mas o que Deus faz com esses homens?
Deus espalha esses homens por toda a terra. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. E aí, quando Ele vem a Abraão, Ele diz: Abraão, deixa eu fazer de você alguém. Deixa eu fazer de você, Abraão, alguém diferente. Abraão, deixa eu cuidar de você. Abre mão de achar que é seu dinheiro que vai cuidar de você. Abra mão de achar que a sua profissão vai cuidar de você. Eu vou cuidar de você, sou eu, Abraão. Eu vou cuidar de você. E se for para você ser uma pessoa influente, deixa essa influência vir e surgir a partir de mim, a partir do que eu tenho para você, e não do seu esforço. Eu farei de você, eu tornarei você. Viu a diferença? Lá os homens querem se fazer. Aqui Deus está convidando Abraão a Deus fazer diferença para ele. E perceba a missão dada por Deus a Abraão. Ela tem a sua origem no ser. Diz o texto lá de Gênesis capítulo 12, verso 2: farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Você será, porque toda a nossa vida é estruturada no fazer. E quem busca sucesso profissional, quem busca o reconhecimento em primeiro lugar, e até mesmo igreja, acha que tem que fazer. E a vida vai se tornando como um aglomerado de atitudes e ações no meio da correria que a gente tem que fazer, e a gente esquece do ser, a gente esquece a razão. E o chamado de Deus para Abraão não é para ele fazer, mas é para ele ser. E conforme o texto, é para ele ser bênção. Só que mais uma vez a gente acha que ser bênção é fazer. Ser bênção não é simplesmente fazer, gente. O fazer faz parte de ser bênção, mas ele é uma consequência da sua dependência de Deus, da sua resposta ao que Deus tem chamado você. E aqui eu lembro algo que eu aprendi no discipulado Life on Life, um material ótimo de discipulado. Alguns grupos têm usado aqui na nossa comunidade. Para quem quer crescer em maturidade e quer entender a missão, entendendo o porquê, eu recomendo caminhar em grupo com esse material. E nesse material se trabalha um acróstico, que ele usa assim para definir algo muito claro, algo muito preciso para nós, algo simples que Deus espera de mim antes do fazer. E eu diria que à medida que eu pratico esse acróstico, o propósito de Deus vai se cumprindo em minha vida. O acróstico, ele é em inglês, ele é a palavra bless, que traduzido para o português ele seria traduzido como abençoar. Então o sentido do acróstico é: para você ser uma bênção, para você abençoar alguém, primeiro você deve orar. Deus, eu quero fazer a diferença na vida da pessoa. Deus, eu quero fazer a diferença na minha profissão. Deus, eu quero fazer a diferença na vida dos meus amigos. Deus, lembra de fulano? Pois é, me usa para fazer a diferença na vida daquela pessoa. Ore para você fazer a diferença na vida da pessoa. Tudo começa pela oração. Ore para você ser bênção onde quer que você esteja. Segunda letra desse acróstico se refere ao escutar. Hoje em dia as pessoas falam demais, gente. É interessante que em redes sociais todo mundo tem uma opinião, todo mundo quer falar alguma coisa e ninguém para ouvir. E pessoas vivem hoje uma carência muito grande de serem ouvidas. Só que a gente não tem paciência para ouvir. Esse momento aqui, por exemplo, é um momento desse fato. Se o pastor fala demais, o pessoal já começa a ficar inquieto, o pessoal já começa a levantar para tomar água. Então, cuidado, antes de você estar se entupindo ou entupir a outra pessoa de informação, sente com ela para ouvir. Escute a angústia que essa pessoa tem. Escute o que ela está vivendo. Pergunte como ela está. Pergunte acerca de como eles estão, como ela está.
não no sentido de querer saber para fazer fofoca, mas no sentido de estar escutando e deixar a pessoa abrir o coração para você. Terceira palavra é o que está aparecendo aí para nós, que se refere ao coma. Interessante, gente. Em torno da mesa é onde a gente desenvolve intimidade. E você quer conhecer uma pessoa e ouvi-la? Convide-a para tomar um café, convide ela para almoçar, convide ela para o jantar, convide ela para comer uma pizza com você no sábado em sua casa. Rompa com essa rotina de você ter sempre os mesmos amigos ao seu redor, porque pessoas precisam de você. Você precisa abrir a porta. Você precisa abrir a porta da sua casa para que pessoas se sintam amadas, para que as pessoas se sintam relaxadas para falar das suas angústias, suas crises com você, querido. Por isso vem o quarto passo: sirva. Se você escuta e você percebe, você vai ter e tem a oportunidade de ouvir essas pessoas. Você recebeu um jovem casal com 2 filhos, os filhos pulam ali no sofá, os filhos jogam slime no seu teto, e jogam o seu copo no chão e grita e pega a televisão e balança, e você fica desesperado. Meu Deus, essas crianças vão destruir minha casa. Mas você percebe que aquele casal está sofrendo, você percebe que aquele casal está murchando, e aí o que geralmente a gente faz? A gente critica a outra pessoa, né? Porque não dá educação ao filho, papapá, fala aquela coisa toda. Mas eu vou te chamar um movimento diferente, é o movimento do serviço. Virar para essa pessoa e dizer assim: fulano, estou vendo que vocês dois estão precisando de um tempo a só, estou vendo que vocês estão passando por dificuldade no casamento, então vai lá, fica os dois um pouco sozinhos, um dia sozinho, deixa aqui os meninos, eu vou cuidar deles, eu vou com eles pro clube, eu vou com eles ali passear na UFV, mas não esquenta a cabeça não, eu vou ficar com essa pessoa, com os seus filhos. Sirva as pessoas. E por último, a última letra se refere ao compartilhar. Compartilhe a sua história. Compartilhe a sua história. Viu só? O compartilhar só vem por último. Se você seguir esses passos, você vai chegar uma hora que a pessoa vai te perguntar assim: por que você fez isso? Por que você fez isso por mim? Aí você vai poder dizer: eu faço isso porque eu sou discípulo de Jesus e Jesus mandou eu fazer, abençoar pessoas, por isso eu estou fazendo. Isso é ser bênção. Isso é ser bênção. Mas o texto continua. Gênesis capítulo 12, verso de número 3, vai dizer o seguinte: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será bênção. E aí o verso 3 diz: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E eu queria terminar aqui dizendo algo muito especial para você. A partir desse momento você tem 2 opções: continuar vivendo do jeito que você está vivendo e tocando a vida sem pensar no porquê você faz o que faz, fazendo do jeito que você está fazendo, ou começar a viver a vida a partir de um porquê, com um sentido maior, tendo noção que existe uma realidade maior. Existe, querido, uma realidade maior. E agora você começar a viver para fazer a diferença na sociedade, a diferença na vida de outras pessoas. A vida é muito mais do que essa história do aqui e do agora. Nós não existimos meramente para o trabalho, nós não existimos meramente para o sucesso, nós não existimos para a riqueza ou para a realização. Existe um propósito maior de Deus e Ele está nos convidando a recomeçar. Ele está nos convidando: saia e vá. Saia e vá. E diante disso, eu termino com 3 perguntas para você.
diante de tudo que foi dito. Eu queria te desafiar a anotar isso, para você guardar bem isso. Primeiro, o que Deus está chamando você para fazer? O que significa o saia e vá para você nesse momento, que ainda a gente vive pandemia? Qual medo você tem que dissipar para se render aos propósitos de Deus? Quais são os medos que você tem que deixar de lado? Ou você vai continuar empurrando, a vida com a barriga e deixando a vida te levar? Sem sentido algum. Segundo, como você vai fazer isso? Talvez você não consiga responder como agora. Você precisa de pensar, você precisa de raciocinar, você precisa de planejar. Mas como você vai fazer isso é muito importante. Coloque na sua agenda uma semana para você orar, para entender como fazer. E por último, e não menos importante, não se esqueça por quê. Porque é o que nos dá leveza. E se Deus falar hoje comigo novamente, sai e vá, eu vou obedecer, sabe por quê? Porque eu confio no amor dele. Eu confio no cuidado dele. O mesmo Deus que cuidou de mim até aqui é o mesmo Deus que vai continuar cuidando de mim, e eu posso confiar. Você pode também confiar. Experimente confiar e recomece a sua história. Essa é a chance de recomeçar de modo diferente. Deus está te chamando para recomeçar. É por isso, eu queria agora orar por você. Eu queria que você fechasse seus olhos e respondesse, perguntasse realmente a Deus: Deus, o que é que o Senhor quer fazer de mim? Qual que é o meu chamado? Para onde o Senhor está me chamando para sair e ir? Onde o Senhor quer que eu seja uma bênção? É no trabalho? É na comunidade? É na igreja? Onde é? Vamos orar? Pai, mais uma vez te damos graças, mais uma vez celebramos o nome do Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, muito digno de ser louvado. O Senhor, ó Pai, mais uma vez deu graça e misericórdia para as nossas vidas. E agora, ó Pai, nesse instante nós pedimos a Ti que o Senhor, ó Pai, dissipe o medo dos nossos corações, que a gente possa, ó Pai, atender o Seu chamado, de sair, de ir, de ser bênção, ó Pai, para a vida de outras pessoas. Nos abençoe, ó Pai, para que a gente seja abençoador. Nos direcione, ó Pai, para que a gente possa se relacionar com as pessoas certas, com o propósito, ó Pai, de ser bênção na vida dessas pessoas. E que o Senhor, ó Pai, venha trabalhar na vida dessas pessoas, provocando, ó Pai, nos dando situações que nós realmente possamos ser pessoas que abençoam os outros. Nos faz, ó Pai, bênção no trabalho, nos faz bênção, ó Pai, na nossa comunidade, nos faz bênção, ó Pai, no nosso bairro, no nosso prédio, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes. E graças, ó Pai, te damos, porque o Senhor naquela cruz, ó Deus, foi o Deus que nos abençoou e nos salvou, para a honra e glória do Senhor. Obrigado por tudo, em Cristo Jesus que nós oramos e bendizemos a Ti. Amém e amém. Querido, você agora é o nosso convidado a estar conosco em nossas celebrações. Elas estão acontecendo de forma presencial às 18h15 e também está conosco em oração. Toda quarta-feira, a partir das 19 horas, nós estamos em oração e você é nosso convidado a estar conosco para que a gente possa orar juntos, para que a gente possa pedir a direção de Deus juntos, tá? E nós agradecemos a Deus pela sua vida, por você estar nos acompanhando e pedimos a Deus que você tenha uma semana de paz e vitória na presença dEle. E que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família.
E se você tem algum pedido de oração, que queira que a gente ore por você, pelos seus parentes, por algum conhecido seu, compartilhe aqui conosco. Nós vamos ter o prazer de estar orando por essa pessoa. Que Jesus te abençoe. Não esqueça que Jesus está te chamando para recomeçar. Jesus está te chamando para sair e ir e para você ser uma bênção. Espero te encontrar semana que vem em Cristo Jesus. Um forte abraço. Até mais.